falar sobre o tema que para mim é o mais importante de todos, que é a volta de Jesus. É o tema que mexe com a minha vida, que vem impactando o meu coração e que me dá mais vontade, cada vez mais e mais, de estar na presença de Deus. Quando eu entrei na igreja no ano de 2001, a gente ouvia muito se falar de profecias e naquela época eu falava assim, isso aí vai demorar muito tempo, eu acho que vai demorar muito tempo para acontecer. E ao longo do tempo, começamos a perceber que as profecias, elas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Eu nunca imaginei que ia passar por um processo tão difícil como foi a pandemia. Estamos aqui. Amém? Amém. Estamos aqui porque Deus nos permitiu estar aqui e passamos por esse momento difícil para que possamos perceber que nós precisamos nos agarrar cada vez mais com Deus. Os discípulos de Jesus, eles passaram ali aquele período com Cristo, ouvindo diretamente de Cristo, bebendo da fonte o tempo todo, ouvindo Jesus falar, cada milagre que Jesus realizava, ali estavam os discípulos. E Jesus um dia falou que iria partir. Os discípulos ficaram tristes, com medo do que iria acontecer. E aí, Jesus, ele fala para os discípulos, que é um dos textos mais conhecidos por nós, que é João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Eu quero que vocês leiam a Bíblia comigo. João capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia, no livro de João, lá no capítulo 14, do versículo de 1 ao 3. Todos acharam? Amém? O texto sagrado diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa foi a promessa que Jesus deixou ali para os discípulos. E essa promessa também tem que estar viva na nossa mente todos os dias. Porque se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Jesus prometeu para os discípulos, e eu tenho certeza que essa mensagem era uma mensagem que sempre vinha à mente dos discípulos, que assim, o Senhor vai voltar. Só que não é muito fácil você caminhar no mundo onde que parece que tudo vai contra aquilo que você acredita. E para os discípulos também não era tão fácil, porque era os discípulos pregando para um monte de pessoas e muitos deles iam contra a mensagem que era pregada. E aí Jesus, ele começa a tocar no coração dos discípulos para que eles pudessem permanecer firmes, porque um dia Jesus iria voltar. E vocês sabem que muitas pessoas, existem muitas teorias sobre a volta de Jesus. Muitas teorias. Cada pessoa prega uma coisa. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Como é que Jesus ele vai voltar? Qual vai ser a maneira? Será que vai ser como muitas pessoas estão pregando por aí, que Jesus ele vai vir e algumas pessoas vão ser arrebatadas de forma secreta? Mas vamos perceber o que realmente a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é muito clara. Quando a Bíblia começa a nos apresentar algumas coisas sobre a volta de Jesus. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui está no livro de Mateus, lá no capítulo 24, versículo de número 36. Mateus 24,
lá no versículo de número 36. Mateus capítulo 24, lá no versículo de número 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não adianta algumas pessoas ficarem por aí marcando datas, porque o dia e a hora ninguém sabe. Primeira coisa que a gente precisa entender: o povo de Deus não precisa ficar marcando data nenhuma. Uma coisa que nós precisamos é estar preparado. E quando é que eu me preparo para a volta de Jesus? Agora. Todos os dias eu tenho que viver preparado. A preparação de ontem já foi. Tem que ser o quê? A partir de agora, me preparando. Amanhã eu tenho que continuar me preparando até que Jesus ele volte. E assim, dessa forma, tem que ser esse proceder do Filho de Deus, o tempo todo se preparando. Porque nós não sabemos quando ele virá, mas com certeza o Senhor virá. E ainda em Mateus 24, agora no versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre o quê? As nuvens do céu, com poder e muita e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade de onde? Dos céus. Queridos, Jesus, quando ele vier, o texto bíblico ele é muito claro que o Senhor virá. Ou virá com muitos anjos. Agora você imagina milhares e milhares de anjos. Os céus se rasgam. E agora começa milhares e milhares de anjos vindo em nossa direção. Amém. Jesus ele toca a trombeta. Porque Jesus ele tem que tocar a trombeta? Porque o texto bíblico diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos é Jesus. E ele toca a trombeta. E em seguida, os anjos vão tocar a trombeta. Agora, aonde que tem de secreto num negócio desse? O maior acontecimento de toda a história não pode ser secreto. Não tem nenhum outro evento, não tem Olimpíadas, não tem Copa do Mundo, não tem nada. O maior evento de toda a história será a volta de Jesus. Amém. Aonde todas as pessoas, de todas as eras, essas pessoas, aqueles que morreram em Cristo, hão de ressuscitar. Aqueles que, na ocasião da volta de Cristo, essas pessoas que buscavam o Senhor, essas pessoas vão ter o corpo transformado. Essas pessoas irão subir para encontrar com o Senhor nas nuvens. Aqueles que estão vivos e não quiseram saber nada de Cristo, com a glória de Cristo essas pessoas morrem. E aqueles que estavam mortos e que não queriam saber nada de Cristo permanecerão mortos. O maior acontecimento de toda a história. Eu peço ao Senhor que eu tenha a alegria de contemplar. Estar vivo na ocasião quando Jesus voltar. Eu sei que o Senhor Jesus ele tem preparado o seu povo. Deus ele tem tocado no coração de muitas pessoas ao mundo afora. Eu não sei quantos aqui estudaram as meditações do pôr do sol, ou têm assistido alguns testemunhos que Jesus ele tem aparecido em sonho para algumas pessoas na janela 1040, aí naquela área do Oriente Médio, e muitas pessoas têm se convertido. E muitas das vezes a nossa preocupação é como é que Jesus vai voltar se a gente não conseguiu pregar para o mundo inteiro ainda? Porque a Bíblia fala que Jesus vai voltar, mas primeiro
o evangelho do reino tem que ser pregado o quê? A toda criatura. Então virá o fim. E bate essa preocupação. Mas nós temos vários meios hoje da mensagem de salvação chegar na vida das pessoas. O número de pessoas que nós pregamos, muitas das vezes na rede social, é muito maior do que nós podemos pregar pessoalmente. E a gente não sabe onde as pessoas moram, a gente não conhece as pessoas, mas elas estão ali ouvindo, querendo saber sobre a volta de Jesus. Como que será isso? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, esse texto também é maravilhoso. Apocalipse, capítulo 1, lá no versículo 7, diz assim, E eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Todo, a Bíblia diz que todo o olho o verá. E aí é interessante que esse texto fala que até aqueles que os transpassaram a Cristo, essas pessoas, elas já estão mortas. E quando, pela ocasião da volta de Jesus, essas pessoas hão de ressuscitar para ver o Senhor da glória. Amém. E depois eles morrem de novo. Não tem nada de secreto nisso. Não tem nada de secreto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Todos acharam? 16 e 17 diz assim, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de quem? De Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Versículo 17 diz, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor onde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vai ser dessa maneira que há de acontecer. Os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar. Existe muita confusão. Agora aqui, pensa aqui comigo aqui. Se as pessoas, como algumas pessoas pregam por aí, se as pessoas morrem, elas vão direto para a glória? Para que as pessoas vão ressuscitar? Para que a ressurreição? É ressurreição de quê? Entendeu? A Bíblia fala que vai ter ressurreição. A Bíblia aponta que há de ter ressurreição dos mortos em Cristo. Mas estão falando que a pessoa morre e vai direto para a glória. Isso não é bíblico. A Bíblia não fala sobre isso. Em hipótese nenhuma. A Bíblia fala que quando a pessoa ela morre, o fôlego de vida volta para Deus e o pó volta para a terra. Não é isso? E o que vai acontecer quando Jesus voltar, quando Jesus ele toca a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam. Agora Deus ele dá o fôlego de vida de novo e as pessoas vão de ressuscitar. E ressuscita de que forma? De que forma elas vão ressuscitar? 1 Coríntios, lá no capítulo 15, vamos ver o que a Bíblia fala. É importante não ficar nas minhas palavras, mas assim no que assim diz o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 54. E diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos o quê? Todos,
no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Versículo 53 diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Amém. Esse corpo hoje, por causa do pecado, ele tem que ser transformado, e ele vai ser transformado por ocasião da volta de Jesus. O nosso corpo vai ser transformado. E aquele que ressuscita, ele ressuscita também com o corpo transformado. É isso que vai acontecer. É isso que o texto bíblico está dizendo aqui. É dessa forma. E a Bíblia também vai apresentando para mim e para você que Jesus, quando ele vem, Jesus ele não pisa nessa terra. É um outro detalhe que precisamos estar atentos. Que Jesus ele não pisa nessa terra. Quem vai vir buscar vai ser os anjos. Os anjos vão vir buscar, e nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Foi isso que o texto disse. Então o que vai acontecer? Satanás ele vai também imitar a volta de Jesus. Temos que estar atentos com isso. O engano de Satanás vai ser, para aqueles que não leem a Bíblia, vai ser de tal forma que muitas pessoas vão cair no erro. Muitas pessoas vão cair nisso. E nós temos que estar atentos. É por isso que é importante ler a Bíblia. É por isso que é importante estudar a Bíblia. É por isso que é importante conhecer as profecias. É por isso que é importante conhecer o Deus das Escrituras. Não é aquilo que o homem fala, mas é aquilo que Deus diz. E tem tantas pessoas preocupadas: não, porque o meu pastor falou, porque o meu pastor disse. Não é o que o seu pastor disse, não é o que o ser humano fala, mas é o que está escrito. Se Deus falou, assim eu creio. Tem que ser dessa forma. É importante estudar as Escrituras. É importante analisar o texto bíblico. Temos que estar atentos. E hoje, queridos, a grande estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas venham ficar distraídas. Você percebe que hoje no mundo as pessoas estão distraídas o tempo todo. Pega o metrô em qualquer horário e você percebe que as pessoas estão com a cabeça baixa o tempo todo. Está todo mundo mexendo no telefone. Não é assim? Se acontece alguma coisa, as pessoas são assaltadas, qualquer coisa, porque está todo mundo distraído. E isso na vida espiritual também está acontecendo isso, as pessoas estão distraídas o tempo todo. E essa distração que Satanás coloca faz com que as pessoas começam a deixar as coisas mais importantes de lado. Jesus disse: estejam apercebidos, estejam atentos. O próprio Jesus falou que ele viria como um quê? Ladrão. Como um ladrão. Por quê? As pessoas estariam o quê? Deu para entender o momento que nós estamos vivendo? As pessoas estão muito distraídas. Muito distraídas. Você percebe que no passado, as pessoas, quando falávamos de uma programação da igreja, alguma coisa, as pessoas estavam muito mais presentes. Hoje, você percebe que as pessoas estão muito mais longe, as pessoas estão muito mais distantes de Deus. Muito mais distantes. E temos uma facilidade muito grande hoje de ter tudo em nossas mãos. Muita facilidade, mas pouca consagração. Pouca consagração. É interessante, queridos, saber que Jesus ele nos faz um convite hoje.
O convite que Jesus ele faz para mim e para você é que nós temos que estar preparados. Jesus está voltando. Quando nós estávamos em profecias que falavam de guerra, de rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, a gente ouvia isso uma vez ou outra. Agora as coisas acontecem assim, sucessivamente, muito rápido. Estamos num período onde tem guerras acontecendo, mais de uma, coisa isso que eu não lembro de um outro tempo, né? Agora parece que tem uma situação agora de um país vizinho nosso aí que está numa situação complicada também, né? Então estamos vivendo um período difícil da história do mundo, e se é um momento que precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus, é agora. Esse é o momento. Lá no livro de 2 Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 2, diz assim, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Esse é o dia que eu e você precisamos nos preparar. Jesus tem que ser o primeiro da nossa vida. Mateus capítulo 6 fala o quê? Buscai o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Precisamos buscar mais do Senhor, precisamos pregar mais sobre a volta de Jesus, porque poucas pessoas falam sobre isso. As pessoas não estão falando mais sobre a volta de Jesus. O acontecimento mais importante da história não estão falando. Temos que pregar, temos que anunciar que Ele está voltando, e só vai viver com o Senhor a eternidade aqueles que estão preparados. Então, queridos, se preparem hoje, se preparem todos os dias, até que o Senhor volte. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.